Noite, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre ansiedade e como ter um final de ano mais leve. Então, convido vocês a irem compartilhando com aquelas pessoas que podem receber o auxílio dessa live, aquelas pessoas que vocês sabem que estão aí nesses espaços de ansiedade, as correrias de final de ano. Às vezes a gente fica pensando aí em como vai dar conta de tudo. Então vamos bater um papo sobre isso. Deixa eu ir mandando aqui um convite também, enquanto vocês vão entrando, vão se organizando aí. Boa noite, sejam muito bem-vindos. E vamos falar sobre ansiedade, como ter um final de ano mais leve. Então, convido vocês a baixarem as barreiras de vocês, a receber dessa live aquilo que for verdadeiro, que for leve aí para o corpo, para a alma de vocês e convido vocês a trazer essas consciências à tona, a olhar para dentro de vocês com carinho, com amor, porque a ansiedade ela vem de algumas questões que nós nos aprisionamos lá na nossa infância. Então a ansiedade ela não vem do nosso trabalho, ela não vem dos nossos relacionamentos. Tudo que está acontecendo lá fora é somente um reflexo do que está acontecendo dentro de nós. E às vezes é muito desafiador para nós quando nós não estamos no caminho do autoconhecimento ou quando nós estamos iniciando esse caminho, nós ainda estamos em espaços de fuga, de resistência, de negação e nós queremos ainda acreditar que é lá fora que as coisas estão acontecendo, mas elas estão acontecendo dentro de nós. E a ansiedade, ela está acontecendo dentro de nós. E ela não é uma frescura, ela não é uma bobagem, ela não é tu não te controla, tu não deseja uma mudança, tu não faz nada para mudar. Não, a ansiedade não é uma frescura, ela é real, ela tem uma causa, tem algo acontecendo por baixo dela. Tudo que acontece com nós, todas essas reações que a gente tem, todas essas sensações que nós temos no nosso corpo, tem algo inconsciente por trás. E quando a gente está nesse espaço de ansiedade, é quando nós estamos presos nessa nossa criança, nesse espaço da criança interior. Então vou abordar esse processo aí com vocês, porque muitas vezes é numa consciência que nós recebemos, é tendo clareza do que acontece com nós, o que acontece com o nosso corpo, que é aquela sementinha de despertar, de dizer, uau, eu preciso buscar ajuda, eu preciso buscar auxílio, porque nós não vencemos a ansiedade sozinhos, nós precisamos do auxílio terapêutico. E muitas vezes nós precisamos do medicamento em algum momento. Então, o medicamento, ele vai tratar os sintomas, mas ele muitas vezes se faz necessário. Mas a gente precisa olhar, através do atendimento terapêutico, para as causas, para o que está ali por baixo, que está escondidinho, o que foi criado lá na infância. Como é que foi a tua infância? Tinha muitos conflitos? Tu teve que assumir responsabilidades muito cedo na tua vida? Essa ansiedade que a gente carrega na vida adulta está linkada a todos esses processos que nós vivenciamos lá. E a gente começa a criar memórias de sobrevivência no nosso corpo. Então essa ansiedade está gravada no nosso corpo, não é só no nosso emocional, não é só no nosso mental. Talvez seus pais trabalhavam demais, porque eles precisavam suprir questões financeiras, porque eles precisavam desse movimento e talvez você tenha assumido a responsabilidade muito cedo de cuidar dos seus irmãos mais novos. Talvez tinha conflitos, poderia ter uma educação muito rígida, tinha medo de desagradar os pais
Isso era pesado. É aquele movimento que quando a gente está lá na infância, a gente começa a assumir responsabilidades que são muito pesadas para a criança. E isso começa a gerar essa ansiedade do não desagradar, do dar conta de tudo. E nós vamos para esse espaço de que a gente tem que ser guerreiro, de que nós temos que ser heróis ou heroínas, de que nós não podemos desagradar os outros, nós temos que ser os bonzinhos, os salvadores. Então tem muita coisa acontecendo por baixo dessa ansiedade. E a gente não consegue olhar para isso sozinho. Por isso que é tão importante esse auxílio terapêutico. E o que eu estou convidando hoje vocês aqui, e eu vou trazer alguns exercícios, é olhar para isso. É olhar para que, ok, às vezes eu vou precisar pedir ajuda e tá tudo certo. E nós vamos passar a vida inteira nesse movimento entre o nosso eu criança, o nosso eu adulto. Porque o nosso eu criança, nós temos dois dentro de nós. Nós temos a criança maravilha, aquela que se alegra, aquela que quer descobrir, aquela que é curiosa, ela quer conhecer, ela quer se aventurar. E nós temos a criança sombra, que é aquela criança que viveu desafios, que viveu traumas, que viveu dores. E não quer dizer que você teve uma infância ruim. Muitas vezes a gente foi super protegido, porque os pais tinham medos, porque eles cuidavam e cuidavam em excesso e não nos deixavam experimentar. Então, às vezes a gente olha e pensa, não, mas a minha infância foi maravilhosa, eu pude brincar, eu fui livre. Mas a criança, ela é um poço sem fundo a ser preenchido de amor e de reconhecimento. A criança, ela quer amor e reconhecimento o tempo inteiro. E não existe nessa realidade um pai e uma mãe que vão ter 24 horas disponíveis para ficar olhando essa criança. Então, ela vai vivenciar, e não só através dos pais, mas através de figuras que são importantes para elas. Muitas vezes da convivência com avós, com tios próximos, com professores, porque os professores são marcantes também na nossa infância, com a cultura que cerca ela. Então, tudo isso vai criando e vai gerando, às vezes, movimentos de ansiedade. E nós levamos isso para a vida adulta. Só que quando a gente fica preso, com isso aprisionado no nosso corpo, esse trauma está gravado no nosso corpo, e enquanto a gente não olha para isso, a gente continua continuamente entrando nesses fluxos de ansiedade. Então, cada vez que eu ativo isso, se eu não olho para isso, se eu não tenho uma respiração consciente, se eu não estou em observação do meu corpo, tem pessoas que vão chegar num momento que elas realmente entram num colapso nervoso, que entram num processo de doença física, porque o nosso corpo, ele sobrecarrega. O nosso corpo, ele tem um limite e ele vai sobrecarregar. Quem aí tem ansiedade? Não dá um cansaço absurdo? Autoconhecimento, Bia. A Bia está perguntando qual a melhor forma ou técnica para nos livrar disso. Não é nos livrar, é acolher, é conhecer, é nos conhecer. Todo o caminho vem através do autoconhecimento. E às vezes quando a gente está num processo de dor muito grande, a gente quer se livrar mesmo, a gente não quer mais sentir dor, a gente não quer mais sofrer com aquilo, mas isso faz parte da nossa história. Isso, o nosso passado, ele nunca vai ser apagado, mas é nós acolhermos ele, reconhecermos ele e nós conseguirmos ir para esse espaço de ok, o que eu posso fazer daqui para frente? E isso a gente só faz com autoconhecimento, não tem uma fórmula mágica. E quando a gente está em dor, nós queremos resolver, a gente quer se livrar, a gente quer uma fórmula que resolva e suma com isso, mas não é um processo, é uma jornada. E voltando para essa questão da nossa criança, inconscientemente, nós nos colocamos na vida como crianças. Quando a gente tem urgência, quando a gente quer tudo do nosso jeito, quando nós estamos presos a expectativas, quando a gente quer que alguém lá de fora venha e solucione para nós. Só que o adulto,
ele sabe que ele tem um tempo de espera, que tem uma dedicação, que tem o tempo de plantio, que tem a jornada. E como eu disse antes, nós vamos no decorrer de toda a nossa vida ter momentos que a gente vai estar no adulto, ter momentos que a gente vai conectar com essa criança. Só que quanto mais a gente se conhece, mais nós vamos perceber quando nós estivermos conectados com a nossa criança, quando nós estivermos conectados com esses movimentos. E daí sim nós conseguimos usar as ferramentas que nós temos e sair desse espaço. Nós conseguimos usar as ferramentas que nós temos e nos acolher. Porque muitas vezes a gente já está ali no processo de ansiedade e ao invés de dar um passo atrás e dizer, ok, agora eu vou parar e eu vou olhar para isso, até porque o processo de ansiedade te deixa agitado e a mil e preocupado e contando várias histórias e a nossa mente começa a contar várias histórias, a gente cada vez vai fazer mais coisa, vai fazer mais coisa. E quanto mais a gente luta contra isso, quanto mais a gente nega, quanto mais a gente foge, mais isso toma força dentro de nós. Então, respiração consciente é para começar agora enquanto assiste a live. Não é no dia que der a crise de ansiedade, não é amanhã, não é a semana que vem, é 24 horas por dia. Nós respiramos 24 horas por dia, naturalmente, automaticamente, só que a gente não está consciente da respiração. E se a gente começar a exercitar uma respiração consciente, já traz uma mudança enorme na nossa vida. Só que muitas vezes o que a gente faz? Eu me esqueço. Eu não consigo. Gente, todos nós somos seres de pura potência. Nós conseguimos, nós damos conta. Mas vou voltar, nós precisamos trilhar a jornada do autoconhecimento. Sem autoconhecimento não tem mudança. E eu vou dizer isso para vocês de uma pessoa que era extremamente ansiosa. E eu não sou mais ansiosa? Sim, eu tenho momentos. E quando eu percebo um movimento, eu já conheço o meu corpo, eu já conheço a sensação do meu corpo, porque eu treinei. Porque eu fiz e faço a jornada do autoconhecimento. Porque eu olhei para as dores, eu olhei para os medos, eu olhei para os bloqueios. E isso me fortaleceu. Enquanto eu negava, enquanto eu fugia, enquanto eu resistia, a ansiedade, os meus traumas, os meus medos iam ganhando mais força dentro de mim. Mas quando eu comecei a dizer, ok, tá tudo certo, isso faz parte da minha história, mas o que eu vou fazer com isso daqui para frente? E comecei a respirar de forma consciente, a me conhecer, a fazer as atividades. Hoje tem momentos que sim, a ansiedade chega, mas eu já percebo ela no meu corpo e o que eu faço? Eu paro. Eu paro, gente, totalmente naquele momento. E digo, ok, aqui, vamos olhar para o quadro geral? O que tem para ser feito aqui? O que tem para ser feito hoje? O que eu dou conta de fazer hoje? E quando eu dou esse passo atrás, que eu paro e começo a me questionar, eu faço muito mais do que estava na minha programação. Porque quando nós estamos ansiosos, quando a gente já entrou nesse fluxo, quando a gente já entrou nesse burburinho mental, a gente não consegue estar presente com aquilo que está fazendo. Eu estou fazendo uma coisa aqui, eu estou pensando na outra da semana que vem, na do mês que vem, eu estou num fluxo, que eu acabo atropelando tudo, isso suga minha energia, me deixa cansada, me deixa sem atenção. Só que quando eu paro e olho, ok, e começo a me questionar, o que eu dou conta aqui? Realmente, se uma dessas atividades eu não fizer hoje, o que de tão grave vai acontecer aqui? Eu preciso que seja perfeito? É isso que me gera mais vida? É isso que me gera mais alegria? É isso que me gera mais prazer? O que eu escolho aqui?
E daí, isso traz uma leveza, isso me traz de volta para o momento presente. E eu acabo fazendo mais atividades do que estavam programadas. Mas a gente só passa a entender isso quando a gente começa a trilhar essa jornada. Então assim, ó, eu não vou atender um cliente que tem ansiedade e vou dizer, senta aí e medita por 30 minutos por dia. Gente, é surreal. Eu já fui extremamente ansiosa e é surreal tu dizer para uma pessoa ansiosa que ela vai meditar 30 minutos por dia. Mas a gente pode começar com pequenos movimentos. Vamos ter a respiração consciente. Medita 5 minutos por dia antes de dormir. E meditar não é esvaziar a mente, ir para outro universo. Meditar pode ser enquanto tu caminha, observar o teu corpo. Caminhada é excelente. Precisa movimentar essa energia, precisa liberar essa energia do corpo. Exercício físico é ótimo, mas a caminhada é incrível para quem tem ansiedade. Caminha todos os dias. Precisa caminhar 3 horas por dia, 1 hora. Dá uma volta na quadra que seja. Mas só renova essa energia no teu corpo, libera o que tá aí. Então, eu trouxe como ter um final de ano mais leve, porque qual foi a minha percepção? E se vocês observarem um movimento na rua, chega dezembro, tá todo mundo correndo para dar conta, porque vai ter férias coletivas, porque tem que dar conta do trabalho, porque vai chegar o Natal, porque tá preocupado com as festas, com amigo secreto. Semana de Natal é uma loucura ir para o centro da cidade. As pessoas estão buzinando, elas estão estressadas, elas estão se xingando. Chegou a semana do Ano Novo, o movimento muda completamente. Então, gente, o quanto de vida, e de viver, nós desperdiçamos nesse fluxo. O que realmente importa para nós e se não deu tempo de comprar aquela saladinha que a gente combinou de levar lá no Natal, ter que levar outra. Não deu tempo de comprar o presente que a gente queria. Que não deu tempo de fazer as atividades de 3 pessoas que a gente está fazendo. Não saiu perfeito. Não existe perfeito. Perfeito só existe na nossa mente. Não existe o perfeito. O que realmente importa? Essa é uma grande pergunta para a gente fazer. O quanto realmente isso está incômodo, que eu ainda não fui buscar um auxílio, que eu não fui buscar uma ajuda, que eu tô achando que isso vai se resolver sozinho, que quando a minha mãe mudar, isso aí vai se resolver, que quando eu trocar de emprego, isso vai se resolver. Está gravado no nosso corpo. O nosso campo energético, ele vai atrair outro emprego com as mesmas características. Ele vai atrair outro relacionamento com as mesmas características. E isso é um presente para nós. Esse relacionamento, esse emprego, tudo isso é um presente para nós. Porque está mostrando, ok, para e olha para ti. Primeiro dia no novo emprego. Ansiedade, ela pode ser uma coisa gostosa. Quem aí foi pro primeiro encontro? Dá uma ansiedade gostosa, né? Primeiro dia no emprego, como que vai ser isso? Vou conhecer pessoas novas, vou ter dinâmicas novas, vão ter coisas diferentes lá. Tô esperando o resultado de uma prova. Tem coisas que são gostosas, tem uma ansiedade gostosa, só que ela começa a se tornar disfuncional quando ela começa a atrapalhar a nossa vida, quando ela começa a nos deixar doente, quando ela começa a nos deixar cansado, quando ela começa a atrapalhar as nossas relações. E daí ela começa a se tornar disfuncional na nossa vida. E eu volto a dizer para vocês,
façam os exercícios, mas busquem auxílio terapêutico, porque sozinho a gente não sai desse espaço. E essa jornada de autoconhecimento, a gente trilha a vida inteira. E não é sobre se livrar, não é sobre apagar, não é sobre eliminar, é sobre acolher quem nós somos. É sobre acolher tudo que aconteceu lá atrás, conhecer, parar de negar e lutar contra. Nós entramos nesses espaços porque a gente luta contra as coisas. Porque muitas vezes nós queremos as coisas do nosso jeito. E quando eu quero do meu jeito, eu tô lá nessa criança presa. O adulto, ele sabe que nem sempre vai ser do jeito dele. E tá tudo certo. É aquele espaço que a gente começa a fluir com a vida e se permitir receber. Porque às vezes a gente tá tão no controle ali, tá tão querendo aquilo daquele jeito, na nossa hora, nesse fluxo de preocupação, que o universo tem algo aí muito mais abundante, muito mais grandioso para nos entregar, e a gente não permite chegar até nós. Porque a nossa mente, ela é limitada, mas o universo, ele é ilimitado. As possibilidades são infinitas. E dentro de nós, no silêncio do nosso coração, do nosso ser, estão as respostas. E quando a gente está nesse fluxo de burburinho, de preocupação, a gente não consegue acessar essas respostas. E daí a gente está criando mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. E ninguém vai mudar isso a não ser nós mesmos. E muitas vezes eu vou buscar auxílio onde? Outra questão que eu vejo também, desabafos grandes aí que a gente vê nas redes. Não é aí que está o auxílio de vocês. Então, quando a gente está desabafando nas redes, quando a gente está buscando o auxílio de uma amiga, de um familiar, é muito bacana a gente ter essa rede de apoio com quem a gente possa conversar, com quem a gente possa falar. Mas essas pessoas, elas também têm as limitações, têm as feridas, têm as dores delas e não têm o conhecimento para ajudar vocês a saírem desse espaço. Então hoje eu desabafo, solto, amanhã eu tô nesse fluxo de novo. Desabafo, solto, amanhã eu tô nesse fluxo de novo. E logo, logo nós vamos falar um pouquinho das festas de final de ano. Então, busquem esse auxílio, porque existem causas mais profundas, existem questões que estão por baixo dessa ansiedade. E só nós podemos resolver as nossas questões. E o terapeuta, o que ele vai fazer? Ele vai te auxiliar a fazer esse desbloqueio. E sofrimento, ele vem quando a gente está resistindo, quando a gente está negando, quando a gente não quer olhar para isso, quer fazer de conta que não existe. Isso está ganhando força e força e força, porque existe. O sofrimento vem daí. Muitas vezes, durante o processo de autoconhecimento, vai ter dor sim, mas é uma dor que liberta, é um choro que liberta, e a gente dá conta, nós somos adultos, nós damos conta, mas nós precisamos do auxílio. E daqui a pouco vocês vão dizer aí, eu não tô preparado para, não tô ainda na escolha de sentar na frente de alguém, de fazer esse movimento. Existem hoje terapias alternativas que podem te auxiliar a ir tirando essas camadas. E quando a gente está realmente na escolha, quando nós realmente dizemos aqui, basta disso, eu vou resolver isso daqui, o universo vai trazer as possibilidades. Só que se eu começo a dizer, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, o que eu tô criando? Tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu penso, é um comando para minha mente e para o meu corpo criarem na minha realidade. Eu já estou dando comando para minha mente e para o meu corpo.
eu não vou ter tempo, eu não vou ter dinheiro para fazer isso. E é inconsciente isso. E por isso que eu trago e bato nessas teclas com vocês, e bato, e vocês vão escutar as lives, vocês vão olhar o conteúdo e vocês vão ver isso com frequência. Bato nessa tecla para que a gente traga para consciência, esse é o primeiro passo. Aí quando a gente tem consciência do que está acontecendo, dos movimentos, do que acontece dentro de nós, aí já começa o primeiro passo para a mudança. Quando eu disser aqui, acabou isso, acabou, eu mereço mais, eu mereço muito mais. Eu mereço uma vida com fluidez, eu mereço uma vida com paz, eu mereço uma vida com tranquilidade, eu vou me dar isso. As coisas vão começar a surgir, só que elas não vão vir do jeito que a gente espera. Elas não vão vir daquele jeito que a gente definiu que tinha que ser. E muitas vezes elas vão vir de um jeito que a gente não queria. E se a gente estiver disposto a olhar para isso e receber disso, as mudanças vão acontecer. Cada movimento que a gente faz, cada escolha que a gente faz, traz novas possibilidades para a nossa vida. Uma outra coisa a ser feita. Comece a fazer perguntas. As perguntas trazem a gente de volta para o momento presente. Começou a entrar nesse fluxo de pensamento, começou a entrar nessa ansiedade. Antes disso, tá vendo que vai ter bastante atividade no dia, começa a se questionar. Como se você estivesse questionando outra pessoa, começa a questionar você. Realmente, o que é importante eu entregar hoje? Verdade, só que precisa estar perfeito? Não existe perfeição. E não quer dizer que a gente não vai fazer bem feito, que a gente não vai se dedicar, que a gente não vai entregar o nosso melhor. Mas às vezes a gente... Às vezes a gente tá ali melhorando algo sem parar. Algo que já podia ter sido entregue, já tá grandioso. A gente vai melhorar isso até o fim da vida, porque sempre vai ter como fazer melhor. Porque a pessoa que eu era ontem não é a pessoa que eu sou hoje. Eu tive um novo aprendizado, eu já vou fazer algo um pouco melhor. É sair desse espaço de que a gente entra de tanta cobrança em cima de nós. A gente não está aqui para salvar o mundo de ninguém, mas nós estamos aqui para nos melhorar a cada dia, para crescer, para evoluir. E quando a gente para de olhar lá para fora e tentar mudar o que está acontecendo lá fora e começa a olhar aqui dentro, aí a mudança vem. E a mudança acontece lá fora. E eu vou dizer para vocês, em 3 anos de processo eu criei uma pessoa completamente nova. Por que eu levei 3 anos? Porque eu resisti, porque eu entrei em negação. A gente entra. E eu entrei agora num novo processo, eu estou o tempo inteiro em movimentos comigo. Porque para atender as outras pessoas, eu preciso olhar para mim. Eu não posso simplesmente me ignorar, não viver o meu autoconhecimento, não viver a minha jornada e querer sair atendendo outras pessoas. Preciso vivenciar o meu processo. Mas muito antes de ser pelo atender as outras pessoas, chegou um dia que eu disse: eu escolho essa mudança. E eu tinha tanta vontade, que eu fiz essa mudança acontecer. E todos vocês, todos, sem exceção nenhuma, têm a capacidade de fazer isso. Todos têm força para isso. Mas se permitam fazer isso. Tem força para isso. E todos vocês merecem. A abundância, a prosperidade, o sucesso, a alegria, o amor, tudo isso já está aí dentro. Só que às vezes a gente tem que se permitir. E essa leveza, essa tranquilidade, esse fluir com a vida, ele tá aí. Só que a gente precisa ir tirando essas camadas de proteção que a gente vai criando
através do controle, através dessa criança aí que está precisando de colo, que ela existe dentro de nós. E ela precisa, às vezes ela grita por um olhar muito do nosso feminino ferido. E esse feminino ferido, ele não é só nas mulheres, ele é nos homens também. A gente está falando de uma energia. Homens e mulheres carregam a energia feminina e masculina. O feminino é esse movimento da espera, da paciência, do acolher, do ninho, do amor, do aconchego. E quando a gente não acessa isso, nós vamos também para o nosso masculino ferido, a competição, o conflito, querer as coisas à força. Então a gente precisa olhar para isso. Precisa resgatar dentro de nós essa relação com a mãe, com o pai, com a nossa criança, com a nossa ancestralidade, que muitas vezes não foi permitido viver os próprios sonhos e nós continuamos lá repetindo isso, porque a gente se sente culpado de ter sucesso quando pessoas da nossa família não tiveram. Então isso é uma jornada e essa jornada a gente não trilha sozinha. Precisa de alguém que nos dê a mão, que tenha esse conhecimento para nos auxiliar. E não é uma bengala, é alguém que vai nos auxiliar a despertar aquilo que tem dentro de nós, para que a gente possa depois seguir a nossa caminhada. Hoje aqui está sendo um dia de ansiedade, chegou a sentir nos ombros, bate um papo com ela, pergunta, o que tu veio me mostrar? Corpo, o que tu deseja? O que eu posso te dar hoje? É um momento para parar e refletir? É um momento comigo? Pedir um abraço para alguém? Quantas vezes a gente não consegue se dar um autoabraço? A gente não consegue dizer para alguém, me abraça, hoje eu preciso. Um espaço de vulnerabilidade, porque a gente acha que se vulnerabilizar é ser fraco. Não, se vulnerabilizar é ser forte, muito forte. E quando nós nos conhecemos, quando nós conhecemos as nossas feridas, quando nós conhecemos as nossas virtudes, o que dizem lá fora não impacta mais dentro de nós. Vocês não têm ideia do que eu escuto aqui. Eu já escutei que o meu batom nas lives, meu batom rosa, ele desconcentra as pessoas. Realmente é o meu batom ou tu não está disposto a escutar e olhar para as questões que te incomodam? Isso é uma coisa que eu escutei. Que o conteúdo é muito longo para ler. Ok. O quanto a gente está sem paciência para ler um conteúdo que muitas vezes vai agregar, vai trazer um despertar, ou não só a paciência. Talvez o conteúdo esteja tocando ali numa feridinha nossa e a gente não quer olhar para isso. E daí é mais fácil eu dizer que o conteúdo é longo, mas eu fico assistindo piadinha por 1 hora. E tá tudo bem, tá tudo certo. Não tem certo e não tem errado. Vou falar de novo. Eu tô trazendo consciências dos espaços que a gente vai, para fugir daquilo que a gente precisa olhar. A gente tem uma cultura que é geradora de ansiedade. Mas o mundo lá fora não vai mudar. E não é ele mudando que vai mudar dentro de nós. É olhar para as nossas questões aqui dentro. Onde está doendo, onde está incômodo, o que está causando isso? Pergunta aí para esse corpo o que ele deseja. Às vezes o nosso corpo precisa de pausa, só que a gente não se permite. Quantas vezes eu me culpei por descansar, porque eu aprendi que eu só tinha valor quando eu estava produzindo. Então eu tinha que produzir. Se eu parasse um pouquinho para descansar, se eu me desse um momento de descanso, especialmente no meio da semana, aquilo era um espaço de muita culpa para mim, porque eu não estava sendo valorosa, eu não estava produzindo, e
Eu trabalhei isso muito, muito, muito tempo até me libertar disso. Hoje eu paro no meio do dia. Eu deixo folgas na minha agenda para que eu possa meditar, para que eu possa reconectar, porque eu sei o quanto isso é importante para mim e o quanto isso vai refletir lá fora. E lá fora vai mudar quando mudar aqui dentro. E quando vocês se encontrarem aqui dentro, quando não doer mais aqui, quando tiver aqui dentro ressignificado, acolhido, quando aqui dentro não tiver mais significância, o que tá, significância de aquilo tá me incomodando, de querer mudar o outro, vocês vão ver que simplesmente as pessoas no redor de vocês vão mudar. E enquanto estiver ali controlando, tentando mudar as pessoas, tentando mudar as situações, aquilo só vai crescendo, crescendo, porque a gente está dando energia para aquilo. Só que quando a gente solta, e quando a gente começa a olhar, ok, agora eu vou cuidar de mim, eu vou olhar para mim, eu vou me dar esse carinho, lá fora começa a mudar. Então eu volto a dizer para vocês, quem está aqui conversando com vocês é uma pessoa que era extremamente ansiosa. Eu na segunda-feira estava programando o próximo final de semana, o que eu ia jantar, se eu ia visitar alguém, se... Meu Deus, se eu tivesse visita na minha casa, então no próximo sábado, eu ia sofrer a semana inteira, porque se ia dar tempo de comprar as coisas, se eu ia conseguir fazer a janta, se ia dar tempo, se ia ficar perfeito, se ia ficar quente, se não ia ficar muita correria e eu ia me atrasar e as pessoas iam chegar, não ia estar pronto. E quem é ansioso deve estar se reconhecendo nesse fluxo. Dentro da empresa, às vezes quando tinha uma reunião, quando começava a se reunir toda a liderança, meu Deus, alguém vai ser demitido. E às vezes estava lá tratando outra coisa completamente aleatória. E a gente entra nesses fluxos. Só que quando a gente começa a se fortalecer, isso não vira mais uma preocupação. E pode parecer surreal para algumas pessoas o que eu tô falando hoje. Porque dependendo ainda o nível que a gente se encontra aí com as nossas barreiras de proteção, pode parecer algo surreal. Mas não é. É totalmente possível. Totalmente possível. E eu vou dizer para vocês o que eu escutei essa semana. Alguém olhar para mim em 3 minutos, 3 que passou comigo, e dizer, nossa, como tu tá leve. Eu disse, eu era pesada antes. Minha energia era pesada antes. Não, mas tu tá muito mais leve hoje. E quando isso começa a reverberar lá fora, a gente começa a ver, uau, realmente, que loucura. A mudança é tão grande que as pessoas começam a perceber só de estar na tua presença. E volto a dizer, eu vejo cada um de vocês. Eu vejo as pessoas muito além do que elas estão falando, muito além do que elas estão demonstrando. E todos nós temos essa capacidade, porque a gente sente muito no nosso corpo o que as outras pessoas estão sentindo também. E às vezes a gente acha que é nosso, às vezes a gente está conectado com uma ansiedade coletiva aí, e nós estamos achando que é só nossa. Só que a gente só vai saber diferenciar o que é nosso e o que é do outro com autoconhecimento. E eu vejo, e eu sei que cada um de vocês é capaz de fazer essa transformação. E eu não falo isso da boca para fora para vocês. Eu falo do meu coração para vocês, porque eu tenho plena certeza que vocês conseguem. Então, peçam auxílio terapêutico, auxílio de alguém que consiga olhar para vocês, pegar na mão e auxiliar nessa jornada, auxiliar a trilhar essa jornada, para que vocês possam descobrir essa força aí dentro e seguir. E é isso que o terapeuta faz, é isso que o mentor faz, é isso que faz um curso
para autoconhecimento, para despertar de consciência. É fortalecer vocês. Não é que vocês fiquem presos ao terapeuta eternamente. Não, é fortalecer vocês. É para que vocês se conheçam e vejam que sim, é possível. Festa de final de ano. Vamos chegar lá. Como é que seria a gente começar a sair do julgamento? Porque muitas vezes a gente já vai sofrendo antes do encontro com a família. Porque a gente já vai imaginando que o tio vai beber, vai falar coisas incômodas, que vai ter aquela tia que vai ficar perguntando, e aí já tá namorando, e aí quando é que tu vai ter filho? Que vai ter aquela pessoa que eu não gosto de conviver. A gente já vai para os espaços com resistência. E ok, às vezes as pessoas elas não sabem o limite. Mas o quanto eu também estou me posicionando e colocando um limite para as pessoas. Quando não me incomodar mais aquela tia que pergunta se eu já casei ou se eu já tive filho ou quando que eu vou ter, ela vai parar de perguntar. Gente, isso é fato. Ou ela vai perguntar e aquilo não vai ser incômodo para mim, ou quando isso não estiver mais incomodando dentro de mim, vocês vão ver uma mágica acontecer que aquela pessoa simplesmente esquecer de perguntar. Porque talvez aquela pessoa pergunte tanto que ela está sentindo a nossa vibração, que aquilo está incomodando dentro de nós. E eu digo de novo, ela vem como um presente para que a gente olhe espaços que a gente precisa ressignificar, precisa se acolher, precisa curar dentro de nós. E curar não é eliminar isso, pegar uma borracha e passar ali. É acolher, é conhecer. E é dar um novo significado para isso. É um novo sentir. São novas escolhas. Então, antes de ir para as festas, baixem as barreiras, esteja em permissão. Evita. Se é um espaço que é mais confortável hoje, evitar algumas conversas, evite aquelas conversas, não entre. Mas muitas vezes a gente reclama, mas nós vamos lá e colocamos uma lenha na fogueira, nós começamos um assunto e isso é inconsciente. Às vezes a gente nem percebe e quando vê foi a gente que começou o assunto, foi a gente que fez aquela primeira fogueirinha sem nem perceber. Então vamos estar mais conscientes, mais presentes com nós, baixar as nossas barreiras. Esse é o lugar realmente que eu desejo estar? É o lugar que eu preciso realmente estar? Se ok, eu estou fazendo a escolha de estar lá, é importante para mim. Que movimentos eu posso modificar para que isso se torne mais leve para mim também? Que movimentos que eu posso fazer de não me cobrar, que eu tenho que mostrar para os outros que a minha vida é perfeita, que eu tenho que agradar, que eu tenho que buscar a validação e o reconhecimento. Aproveite esse momento para se conhecer também, para talvez trazer mais consciência e mais clareza do quanto a gente vai para esses espaços buscando agradar, buscando ser reconhecido, buscando ser valorizado, querendo elogio porque a nossa comida é melhor que a do outro, querendo elogio porque a gente está mais bonita que a outra pessoa que está lá, que a gente é mais gentil, que a gente é mais isso, mais aquilo, querendo ser percebido. Aproveite esses movimentos para olhar para você também. E começa a se questionar e se questionar. O que eu dou conta aqui? O que eu consigo fazer hoje? O que eu posso fazer hoje? O que é realmente importante? Isso tudo que eu estou desejando realmente é para mim? Essa é a pergunta do milhão. Isso tudo que eu desejo, isso tudo que eu coloco tanta energia, que eu coloco tanta força, isso é realmente para mim?
Será que não tem alguma coisa muito mais grandiosa lá para mim? E eu simplesmente decidi que eu quero isso daqui? O quanto essa ansiedade, essa ansiedade gostosinha do novo? Ou ela tá já sendo disfuncional e me prejudicando? E hoje não expandiu aqui, eu não senti de fazer um exercício com vocês, mas eu vou convidar para vocês para entrarem lá no grupo do Whats. Tem um grupo lá, tá no link da bio, onde eu compartilho conteúdo, onde eu compartilho exercícios. Essas últimas semanas eu compartilhei exercício para ansiedade também, e que lá, qualquer dificuldade que vocês tiverem, qualquer auxílio que precisarem, se precisarem falar comigo, vocês têm acesso. Então, não senti de trazer o exercício aqui hoje. Tem várias lives aí com exercícios também que vão auxiliar. E olhem para isso, olhem para essas questões, busquem um auxílio terapêutico. Tem ferramentas aí, eu estou trabalhando com 2 ferramentas que estão trazendo desbloqueios profundos e as pessoas estão dando saltos bem grandes aí, que é a apometria quântica, o sistema arcturiano de cura multidimensional, tá fazendo uma limpeza bem profunda desses bloqueios, desses traumas, trazendo mais consciência, elevando a frequência vibracional, das pessoas tomando ações diferentes, movimentando coisas diferentes aí. Tem os pacotes, entrem no link da bio que tem os pacotes de final de ano com desconto até o dia 20 de dezembro, que já é para fazer uma limpeza em tudo isso. Saiam dessa ilusão que ano novo, vida nova. Só de virar o ano a vida não vai mudar. Enquanto a gente não fizer uma nova escolha, enquanto a gente não fizer um novo movimento, enquanto não olhar para nós, não vai ter mudança na nossa vida. Enquanto nós não movimentarmos isso, a mudança não vai acontecer. Então, nós podemos esperar os empurrões da vida, que daí as coisas vão ser mais dolorosas, porque a gente vai ter que ir à força, porque a vida é um ciclo e ela está o tempo inteiro em movimento, e vai chegar uma hora que a gente vai se deparar com algumas questões, ou nós podemos entrar em movimento. E daí, quando a gente entrar num movimento constante, tu nunca mais vai querer ficar na zona de conforto. Quando tu vê que tá começando a ficar muito confortável, vai se movimentar. Tá ficando muito confortável, vai se movimentar. E daí as coisas começam a fluir com mais leveza na nossa vida. A gente começa a fazer os processos de mudança com muito mais leveza, com muito mais facilidade. E facilidade é diferente de fácil. Mas a gente começa a olhar de uma forma diferente para as questões. Então, não existe segurança. Segurança é uma ilusão. E a gente fica procurando um lugar seguro e confortável para viver ali para sempre. A vida é movimento, a vida é fluxo, a vida está acontecendo, as possibilidades estão aí ao nosso redor. E a gente fica em sofrimento porque fica lutando com isso, quer ficar no espacinho seguro, naquele mesmo de sempre, e não quer ter que lidar com os percalços. Vão ter percalços na caminhada, não vão ser só alegrias. Não vão ser só os momentos de riso. O universo ele é dual. A gente tem frio e calor, a gente tem inverno e verão, a gente tem o masculino e o feminino, tudo tem o seu oposto. Para a alegria existir, existe a tristeza também. Só que quanto mais vocês tirarem essas barreiras, quanto mais desbloquear, quanto mais fizer esse trabalho, esses movimentos, essas dificuldades, elas vão demorar muito mais tempo para acontecer. Quando elas acontecerem, vocês vão perceber muito mais rápido. E daí vão ter ferramentas para olhar para isso e não entrar no espaço do sofrimento. Vai ser o que eu disse, um choro, uma dor que liberta e não que aprisiona. E não que traz cada vez mais dor. E um ponto aqui bem importante, que é uma questão que eu vejo o pessoal procurando bastante,
Na ansiedade a gente não prospera, porque a ansiedade é estado de sobrevivência. O nosso corpo, a nossa mente, o nosso emocional, ele está totalmente num estado de sobrevivência. Ele está se preparando para lutar ou fugir. Quando a gente está ansioso, a gente está ou lutando ou fugindo. E o nosso corpo ele está se preparando hormonalmente, quimicamente, tensionando para isso. E prosperidade é fluxo, é crescimento, é movimento. Então, pessoal que está aí, que é uma fórmula mágica para prosperar, que é uma fórmula mágica para criar dinheiro, não existe. Precisa se permitir ir desbloqueando, precisa se permitir tirar do corpo esses registros, esses traumas que estão gravados, fazer essa mudança, e isso requer tempo. Precisa ir para o adulto que sabe que tem o tempo de plantar, de regar, de cuidar e de colher. E sair da criança que quer tudo para ontem, para agora. E eu não estou falando que nós somos infantis. Eu estou falando que quando a gente está na criança, a gente está preso aos traumas, aos medos. A gente ainda está preso naquele processo que a gente está esperando que alguém venha nos salvar. Alguém venha resolver para nós. E a gente acolher isso dentro de nós. Precisa buscar auxílio terapêutico para isso. Estou estabilizada por causa dos remédios. E se o remédio é requerido nesse momento, continua, não para com ele. Mas não deixa de fazer o movimento de autoconhecimento, porque é ele que vai trabalhar as causas. É o trabalho terapêutico que vai trabalhar nessas causas. Mas nunca deixem, gente, começou o trabalho terapêutico, eu vou parar o remédio. Não. Sigam a orientação do médico de vocês. Sigam a orientação terapêutica que vocês têm. Não abandonem o tratamento de vocês. Porque existe um tempo para isso acontecer. Mas não deixem de olhar para vocês. Então assim, ó, assistam de novo, peguem aquilo que é leve, aquilo que é verdadeiro para o corpo, para a alma de vocês. Olhem para isso, estejam em permissão de olhar para isso, de olhar para vocês, de se acolher. As mudanças só vão ocorrer quando nós realmente estivermos dispostos a nos comprometer com nós, a olhar para nós. Quando a gente dizer chega, basta, 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 eu vou fazer aquilo que se requer aqui. Se eu vou ter que botar um despertador para lembrar de hora em hora, de ter uma respiração consciente, lembrar todo dia que eu tenho que fazer uma caminhada, vou fazer aquilo que se requer. Tem uma conversa aí com a mente, com o corpo de vocês. A partir de hoje a gente vai criar as possibilidades para resolver isso. Esteja disposto a receber. Esteja disposto a receber das possibilidades que chegam. Esteja disposto a olhar tudo aquilo que incomoda nos outros. É porque tem algo aqui dentro de nós. Todo incômodo que o outro gera em nós é porque ou existe algo semelhante ou algo daquele incômodo está mostrando uma ferida nossa. É o que a gente chama de lei do espelho. Assim como tudo que a gente vê no outro e que a gente vê de virtude, de qualidade, que a gente reconhece no outro, também existe dentro de nós. Às vezes eu olho e penso, uau, que coragem. Como é que eu conheço coragem se não existe dentro de mim? Só que às vezes a gente não está reconhecendo em nós, está reconhecendo no outro. Parem de se comparar, parem de se punir, de se penitenciar. Comecem a se colher, comecem a cuidar de vocês. Que mudanças podem ser feitas aí para fazer a escolha de trilhar esse caminho de autoconhecimento. Às vezes a gente tem medo, tem um medo enorme de olhar para as nossas questões. Até porque a gente é muito julgado.
A gente vive numa sociedade que tem o hábito do julgar. E nós nos julgamos, o que é mais cruel ainda. Só que o espaço terapêutico ele não é para julgamento. Ele é para auxiliar realmente que vocês se fortaleçam. Esse é o espaço livre do julgamento. Não importa o que aconteça, não importa o que vocês digam. Esse é um espaço para auxiliar, para olhar para aquilo que está incomodando vocês e conseguir trazer a consciência, trazer a percepção, trazer novos caminhos, trazer novas possibilidades, trazer ferramentas que vão auxiliar a sair desse espaço. Ali é um espaço seguro. Esse é o espaço para falar, esse é o espaço para buscar as possibilidades, para olhar para essas questões que estão incomodando e doendo aí. Então, vocês merecem sim cuidar de vocês, se acolher e se amar. Não é só amar as nossas virtudes, os nossos dias bons. Nos amar é amar as nossas imperfeições. Eu fui uma pessoa extremamente arrogante. Eu conheço esse espaço e para mim é muito fácil ir para esse espaço. Mas eu não escolho mais ele. Mas ele faz parte da minha jornada. Ele faz parte da minha história de vida. E há poucos dias eu escutei que do tamanho da nossa sombra existe uma luz também desse tamanho. E quando eu saí desse espaço, quando eu me acolhi, quando eu reconheci e eu me amei, mesmo reconhecendo essa parte de mim, eu também despertei um amor grandioso dentro de mim. Foi a contrapartida disso. E sim, isso sempre vai existir. Mas eu não escolho mais ser essa pessoa. Porque não criava mais para mim. Porque não criava relacionamentos abundantes. Porque não criava um relacionamento bacana comigo. Então são escolhas. Não é apagar o que aconteceu. Mas ok, tá tudo bem. Eu conheço esse espaço, mas eu não escolho mais ele. Mas ele existe. E eu não me amo menos por causa disso. Bem pelo contrário. Então, sim, é possível. Vocês são seres potentes. São seres grandiosos. Cada um com a sua energia. Cada um com a sua contribuição. Mas não tem ninguém no mundo que vai mudar a história de vida de vocês. Se vocês não se permitirem. Se vocês não disserem eu mereço e acabou isso daqui. Eu vou olhar para mim de outro jeito. Eu vou me permitir. Eu vou me acolher. Eu vou buscar auxílio. Então se permitam. Não existe outro caminho que não seja o autoconhecimento. E mesmo na jornada de autoconhecimento, em alguns momentos a gente vai entrar ainda nas barreiras de proteção. Mas quanto menos a gente negar, fugir, lutar, e quanto mais a gente tiver em permissão de olhar para nós, de nos vulnerabilizar, de olhar para as nossas questões. E às vezes a gente não precisa nem lembrar o que aconteceu na infância. Eu não lembro de várias coisas que acontecem lá, mas observar o nosso comportamento, observar o nosso corpo, observar onde está doendo e começar a ressignificar isso. Alguém tem alguma pergunta? Espero ter conseguido trazer algumas consciências, alguma clareza para vocês. Olhem aí, até as festas, até as férias. Tem quantos dias aí? 15 dias? Então comecem o exercício de respiração consciente hoje. Não esperem quando vocês estiverem ansiosos. Comecem hoje. O que é respirar consciente? É simplesmente observar a respiração de vocês. Respira fundo, solta,
Respira fundo, solta, acorda, já faz esse movimento. Não acorda e corre no celular para olhar as mensagens. Acorda e faz o movimento da respiração. Acorda e abraça a si mesmo. Acorda e se dá um momentinho para fazer uma oração. Uma meditação de 5 minutos. Meditação que observa o corpo, observa a respiração, vem um pensamento, volta de novo a observar o corpo, a respiração. Vai fazer uma caminhada. Não posso caminhar muito, me dá dor, tem dor no meu joelho, faz uma caminhada leve, 1 quadra. Só para movimentar, dançar, vai trazer alegria para esse corpo, vai liberar, vai trazer a dança, ela conecta com a nossa energia do feminino. O que é esse feminino de novo? A espera, o acolhimento, a paciência, esse olhar amoroso para nós. Movimentos que a gente pode fazer em casa. Não posso caminhar na rua, anda dentro de casa, vai até a porta e volta, vai até a porta e volta. Pronto, já caminhou. E aí, quantas desculpas e justificativas nós já quebramos aqui? Faz pergunta para você. Isso aí é real mesmo? Essa historinha que a minha mente está contando, isso é verdade? Peraí, para minha mente. Dá um tempinho aí que esse negócio está me falando, não tem muito sentido não. Começa a conversar com você. Conversa. Bate um papo aí, pergunta. O que mais é possível aqui que eu não estou percebendo? Ok, eu posso dizer para a pessoa, olha só, eu não vou conseguir te entregar hoje, mas amanhã eu te entrego. Tá tudo certo, gente. Sabe? Se não tiver o guardanapo dos sonhos na mesa na noite de Natal, tá tudo certo. O que é mais importante? É nós estarmos lá presentes, vivenciando. E daí, daqui a pouco, vocês vivem uma realidade que não tem aquela festa enorme em família. Também tá tudo certo, curte a tua companhia. Vamos sair dessa cobrança social, dessa coisa de internet, de TV, que Natal tem que ter aquela árvore linda, todo mundo reunido. Talvez não dê, talvez algumas pessoas foi a única época do ano que puderam viajar de férias e foram viajar. E tá tudo certo, tá tudo bem. Curte a tua companhia, curte o que tem aí agora, nesse momento. Talvez não tenha aquela ceia grandiosa, mas você tem um alimento aí na mesa. Aproveita, curte, vive esse momento com você. Sai dessa coisa de que a vida tem que ser igual o que está acontecendo lá fora. A foto que tu tá vendo na internet, não importa, que bacana, se o outro tá vivenciando aquilo que é especial para ele, tá abundante, tá próspero, que legal, mas se nesse momento eu não tô vivendo essa realidade, sai dessa cobrança. Ok, nesse momento, essa é a minha vida grandiosa. Essa é a riqueza que eu tenho nesse momento. E eu sempre posso mudar para o próximo ano, mas o movimento começa hoje. Eu sendo grata, eu reconhecendo, eu vivendo aquilo que está disponível para mim hoje. Às vezes a gente quer vivenciar coisas que não dão prazer para nós. Porque enfiaram na nossa cabeça que tinha que ser daquele jeito. A gente há muito tempo tem coisas que, tipo, aquela mesa linda de Natal com peru. Gente, eu não como peru, eu não gosto.
não atende o meu paladar, não é uma coisa que eu não curto. E isso foi tirado da nossa ceia, porque era uma coisa que a gente nunca curtiu. Só que tem, às vezes, esse peso que tipo, ai, olha lá, tem que ter o peru, porque Natal é peru. Sabe? Comecem a pensar o que vocês estão fazendo aí, que é pelas convenções culturais, que tipo, nem expande para vocês. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Talvez a maior riqueza da vida de vocês seja simplesmente poder estar nesse momento com o filho. Estar nesse momento com alguém especial. Estar nesse momento em paz com você. Começa a olhar para aquilo que é importante para você. E deixe que cada um viva a sua realidade. As nossas realidades, elas não precisam ser iguais. Eu não monto a árvore de Natal, porque eu não tenho paciência. Não gosto de montar. Eu acho lindo, lindo, lindo uma decoração de Natal. Mas se eu tiver que montar e desmontar, eu não vou fazer. E tá tudo certo. Eu acho lindo lá na casa dos outros. Pra mim é uma coisa que eu não curto. Ficar montando, desmontando, guardando. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Então, assim, ó, o que é? Daqui a pouco, o que eu poderia estar fazendo aqui? Montando árvore, montando coisa para tirar foto, para mostrar para os outros, para dizer que eu tenho, porque os amigos têm, porque a família tem, porque daí só eu que não faço, só eu que não tenho aquela árvore linda. E daí eu tô fazendo uma coisa que para mim não faz sentido, que para mim não é importante, não é isso que movimenta a minha vida. Quantas vezes no Natal a minha família viajou e eu fiquei tão feliz, tão feliz. Passei o Natal sem eles, mas eu estava feliz. Porque eu sabia que eles estavam vivendo algo que era importante, que trazia alegria, que foi algo que muitos anos eles trabalharam e não tiveram acesso a férias. E naquele momento eles podiam estar se permitindo. E aquilo trouxe alegria para mim. Então, o quanto a gente fica preso às convenções e sofrendo pelas convenções. E ok, ano novo a gente tá junto, o resto do ano a gente tem para estar junto. O quanto a gente põe significância, o quanto a gente põe peso em coisa que não precisa. O quanto a gente fica sofrendo por uma data, muitas vezes, ansioso, colocando uma expectativa ali com pessoas que a gente não convive, não vai ver o resto do ano, que não estão fazendo parte, compartilhando a nossa vida. E eu não tô tirando. É bacana o Natal, é bacana se reunir, é bacana estar junto. É, ok. Mas tu tá fazendo algo que é verdadeiro para ti? Algo que tá sendo verdadeiro para o teu transbordo. Porque o que vem lá de fora não preenche nós. Só vem somar no nosso transbordo. O que preenche nós é o que está aqui dentro. Então, passar com a minha família é super especial para mim. Tô super feliz de passar com eles. Mas também, se não der, tá tudo certo. Porque o resto do ano tem momentos com eles. Eu posso escolher isso. É a gente sair desse peso cultural, desse peso do certo e errado, desses pesos de cobrança e começar a fazer aquilo que é verdadeiro para nós. E aí, a gente não faz isso enquanto estiver preso às feridas. A gente não faz isso enquanto estiver preso aos traumas. A gente não faz isso enquanto estiver preso naquela criança. Não teve grana esse ano para dar presente, tá tudo bem, gente. Você é o maior presente que você tem na sua vida e das pessoas.
Começa a reconhecer o presente que você é. É gostoso receber um presente? É. Mas é mais gostoso ainda estar com aquelas pessoas que a gente ama. Você teve alguém na sua vida que partiu. Eu tenho alguém na minha vida que partiu. Alguém muito especial. E tá tudo bem. Tá tudo certo, gente. Quantos natais a gente teve junto? Quantos momentos a gente teve junto? E tá tudo bem. Sabe? Não é ignorar a dor, não é ignorar as saudades, não é ignorar tudo isso, não é fazer de conta que não está existindo, mas o quanto muitas vezes a gente também não trabalha esse luto dentro de nós, não trabalha essa despedida dentro de nós, e ao invés de estar presente com aqueles que ainda estão aqui, a gente fica preso a esse luto não vivenciado. E não é diminuir isso, é a gente poder olhar e ok, como é que eu trabalho isso dentro de mim? Então comecem a olhar para aquilo que é verdadeiro para vocês, para aquilo que é especial. Convido vocês, pega papel e caneta aí. Isso é desafiador pra caramba, né? Quando a gente pega papel e caneta e escreve. Pega papel e caneta e escreve aí. O que seria? O que não pode faltar? O que não pode faltar para mim? E se vocês não tiverem no topo da lista de vocês, comece a se questionar. Vão urgente fazer essa jornada de autoconhecimento. Porque sim, nós temos que estar no topo da nossa lista. Porque se a gente não estiver no topo da nossa lista, se eu não existo, como é que eu compartilho com os outros? Se eu não tô bem, como é que eu crio relações saudáveis? Se eu não consigo cuidar de mim, como é que eu cuido do outro? Às vezes a gente está querendo salvar todo mundo, ajudar todo mundo, mas não está nem cuidando de nós. E a gente não está ajudando o outro. A gente está querendo uma validação, um reconhecimento. Voltamos para o inconsciente. Então faz uma lista aí do que é verdadeiro e importante para você. E você vai ver que muitas coisas pelas quais você está se preocupando, sofrendo, talvez nem esteja nessa lista. Certo? Não sei nem quanto tempo eu tô aqui. Você sabe que eu adoro um bate-papo, fazia tempo que eu não aparecia aqui. Então, olhem para isso, a live vai ficar salva, vai ficar gravada. Assistam de novo, tragam essas percepções para vocês e olhem mais para vocês, se olhem com amor, com carinho. Gratidão para cada um de vocês estar aqui, que só o fato de vocês estarem aqui escutando já demonstra que vocês estão sim dando alguns passos nessa busca, que se quando vocês leram ansiedade e resolveram entrar, vocês já estão buscando a mudança de vocês. E tem pessoas que estão aqui que eu tô vendo, elas não vieram para o trabalho terapêutico, mas eu vejo que estão aqui, eu vejo que estão fazendo os exercícios, eu vejo que estão nas suas buscas. Continuem, nunca desistam de vocês, nunca, nunca, nunca desistam de vocês. Vocês são a única pessoa que não pode desistir de vocês. E daí, esse sucesso é garantido. Não desiste de vocês. Eu vejo vocês, vocês são seres grandiosos e totalmente capazes de fazer essa mudança. Então, no momento de vocês, façam essa escolha, mas percebam que cada momento que a gente vai deixando passar também, quanto mais a gente vai empurrando, mais a gente está se negligenciando, seja um amor da vida de vocês. E isso é um processo, isso é passinho a passinho, é cada olhar que a gente se dá, é cada vez que a gente se acolhe,
Não existe ninguém perfeito nesse mundo. Todos nós estamos nessa jornada de nos conhecer, de crescer, de evoluir. E é nos relacionamentos que a gente cresce também. Então, gratidão a cada um de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer pergunta depois, manda aí. Compartilha com mais pessoas que precisam desse conteúdo. Cada vez que vocês entram ali depois na live gravada, curtem, compartilham, comentam. Vocês estão auxiliando que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E quem deseja aí dar um up, dar um pulo aí, tem os pacotes terapêuticos, volto a dizer para vocês, tá trabalhando com os desbloqueios bem profundos aí, tá bem bacana a mudança que tá vindo. Então, convido vocês, quem sentir, clica ali no link da bio, aproveita, já trouxe num valor de final de ano aí, para que vocês possam começar nessa energia de Prospera 2024. Gratidão a cada um de vocês e uma ótima semana. Não esquece, respiração consciente, meditação, questionar essa mente aí para voltar para o momento presente. E entra lá no grupo do Whats, gratuito, tem os exercícios, tem conteúdo, quem sentir de lá participar, tá tudo aí no link da bio. Bom descanso para vocês.